Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo te trazer mais algumas informações sobre a demissão do técnico Gustavo Quinteiros. O Grêmio desembarcou no interior de São Paulo ciente que o Quinteiros teria Mirassol e o Clássico Grenal para jogar bem e desempenhar, ter resultado. Não adiantava só ter jogo um pouco mais bonito contra a equipe do Mirassol e também não adiantava jogar bem no Clássico Grenal, mas perder. O Quinteiros chegou lá sabendo, era uma espécie de ultimato, e os dirigentes deixavam isso muito claro para a imprensa e para absolutamente todo mundo. Mas, porém, no 2-0 não foi a goleada de 4-1 que derrubou o Quinteiros. No 2-0 para o Mirassol, quando o Reinaldo faz aquele gol de pênalti, uma conversa ainda nos camarotes onde estava o presidente Alberto Guerra, ficou nítido para todos os repórteres que definiu a demissão do treinador. E é sobre estes pequenos detalhes, mas que eu acho que é interessante para você saber como é que a banda tá tocando no clube, que a gente vai falar a partir de agora. Esse vídeo é para Zapay. A Zapay é um aplicativo que é grátis para tu ter no teu celular e para baixar agora na descrição no primeiro comentário tu não vai pagar nada. O que esse aplicativo faz? Ele, pela placa do teu veículo, dá para consultar tudo que tu deve pro Detran. Sim, IPVA, licenciamento e multa. Isso é grátis, essa consulta. Bom, mas JB, eu quero pagar. Dá para pagar em 12 vezes no cartão. Eles são credenciados ao Detran e podem fazer isso. Pagando em 12 vezes no cartão, o próprio cartão traz taxas de pagamento. Pois é, mas tu pode conseguir reduzir essas taxas em 20% com o meu código JBFilho20, que tá aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário. Baixa a Zapay, paga em 12 vezes e usa o meu código promocional, beleza? Gente, vamos lá. O jogo começa com o presidente Alberto Guerra assistindo em pé a partida e andando de um lado para o outro, claramente tenso e claramente transparecendo que ele estava inquieto, tá? Ele estava inquieto. Mas aí, com menos de 3 minutos, já tá 1-0 para os caras. E o presidente fica rodando no camarote enquanto Rossato, Guto Peixoto, Luiz Wagner estão sentados assistindo a partida lá num camarote envidraçado que ficava perto onde a imprensa estava. O Grêmio toma 2-0. No momento que acontece o 2-0, gol do Reinaldo ainda, para piorar toda a situação, o Rossato vai conversar com o presidente Alberto Guerra, que está em pé. E os dois conversam e começam a confabular com a bola rolando. E ficam ali conversando e o jogo rolando aqui do outro lado. E aqui vem um detalhe. Todo mundo que viu essa cena tem certeza, ali o Quinteiros já estava demitido. Naquele momento a demissão já tinha acontecido. Era óbvio que ninguém imaginava um 4-1. Mas se não tivesse o 4-1, se tivesse o 2-0, a demissão nitidamente iria ocorrer. No intervalo, ainda com a derrota, Rossato, Guto Peixoto, que é o diretor de futebol, e também o Luiz Wagner Vivian, que é o executivo, desceram no vestiário. O presidente ficou lá em cima. Aí ouviram tudo que o Quinteiros falou para os jogadores, ouviram e viram as trocas, as mudanças, os pedidos e as conversas entre os jogadores. Na volta, quando sobem, foi o Guto Peixoto, o diretor de futebol, que conversou com o presidente Alberto Guerra e explicou nitidamente, né? A gente não pôde ouvir, ou nenhum repórter pôde ouvir, mas dá simplesmente a entender que ele relatou, olha, aconteceu isso, isso e aquilo dentro do vestiário para o presidente que ficou lá em cima. Na segunda etapa, a incredulidade foi tão grande que ninguém nem ficou brabo, não é que ele não ficou brabo, mas não esboçou reação com os gols do Mirassol. Quando teve o terceiro, quando teve o quarto gol, já não tinha mais nenhum tipo de reação. O Grêmio já não ficava mais brabo ou não brigava e tal, nada. Era um sentimento de incredulidade. Acaba a partida, apito final, todo mundo desce pro vestiário. Quinteiros, os jogadores entram, Quinteiros também. A direção chama Gustavo Quinteiros para uma sala anexa a esse vestiário, uma salinha menor. E ali, por 30 minutos aproximadamente, Guerra, os dirigentes do futebol e Gustavo Quinteiros conversaram e definiram pela sua saída. Ali ele foi comunicado que estava demitido, que estava fora do Grêmio. Mas não foi uma decisão de chegar a comunicar e pronto, vira as costas e vai embora. Foi uma conversa de cerca de 30 minutos. Após quase 1 hora é que o Quinteiros vai lá e reúne forças para conversar com os jogadores. Né, passa um tempo da chegada, todo mundo já tinha, alguns já tinham até saído do vestiário, foram buscados de volta.
quando foi comunicada a situação pelo próprio treinador. Ele foi lá e comunicou, ele foi lá e disse o que tinha acontecido, e aí os jogadores aplaudiram a situação. Aplaudiram em reconhecimento ao treinador, que fique claro, não é comemoraram que o cara tá indo embora não sei se alguns não possam ter ficado felizes e tudo mais. O argentino não quis falar com nenhum repórter, com a imprensa, não foi pra coletiva, passou direto pro ônibus, foi tentada uma fala dele, nada disso. Passou direto, foi pro ônibus, foi pro avião da delegação gremista, voltou com a delegação, mas não conversou com ninguém. Bom, Guerra foi o único a falar e deixou claro que nenhum jogador falou, nenhum atleta foi lá. Na verdade, para ser mais correto, o Bright White falou que enfim, que era inadmissível e tal, que era uma vergonha, aquelas coisas todas, mas falou no gramado. Depois, na passagem ali, nenhum jogador falou com a imprensa. Na chegada, teve protesto. O Grêmio desembarca aqui entre 2 e 3 da manhã, desembarca em Porto Alegre, mas só vai conseguir entrar no CT por volta das 5 da manhã. Por quê? Torcedores do Grêmio bloquearam a rua de acesso, João Moreira Maciel, se não me falha a memória, do CT Luiz Carvalho, que é do lado da Freeway, ali pertinho da arena. Eles bloquearam a via, fizeram um corredor humano, uma barreira humana, onde o ônibus não poderia passar. E ali a Brigada Militar teve que ser acionada para afastar esses torcedores, que não teve nenhum rolo maior, diga-se de passagem, tirá-los ali da porta do CT, para o ônibus passar, os jogadores entrarem e saíram com seus carros com a brigada protegendo. E aí muitos protestos, faixas de protestos e tudo mais contra a equipe dos jogadores. Nesta manhã, reunião dos dirigentes, reunião da diretoria gremista, para começar a definir as coisas. Ainda na madrugada, nós ficamos sabendo que James Freitas, auxiliar permanente do clube, toca o Grenal. É praticamente certo, o Grêmio não vai conseguir um técnico até sábado, 9 da noite. Vai ser ele que vai tocar o Grenal. Nessas reuniões, o Grêmio vai definir Filipão como coordenador, pelo menos esse é o desejo. Filipão assume como coordenador técnico. E aí quem vai ser o seu novo treinador? Dorival Júnior é o ficha 1 dos dirigentes. Tá aqui em Florianópolis, descansando. Tem que aceitar, o São Paulo também queria ele, o Zubeldia tá lá balançando. Então, Dorival Júnior é o ficha 1, tem que fazer esse convencimento. Dorival e Filipão seria o sonho dos dirigentes. O ficha 2 é Mano Menezes. Esse é um nome muito mais fácil, muito mais tranquilo de ser buscado pela direção. Esse seria o ficha 2 dos dirigentes. Não dá para ter certeza de nada, o Quinteiros foi a quinta opção, lembra? Teve Caixinha, teve Crespo, teve Tite, teve um monte de outros técnicos que foram tentados antes dele. Então, até o Luiz Castro. Mas o perfil agora é brasileiro, experiente, que dê resposta rápido. Não é estrangeiro e não é perfil de novato. Mas enfim, sabe como é que é futebol, tudo pode mudar, tá bom? Vamos ficar atento. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.